Bom dia, amados amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando. Hoje nós vamos estar lendo em Marcos 10, do 13 ao 16. Vai falar sobre Jesus e as crianças. Ele trazia meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, diz-lhe: deixai vir os meninos a mim, não impeçais, porque tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber do reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, e o abençoou. Hoje nós vamos aprender que eu e você deve ser como uma criança pura, sem maldade. E aqui era costume entre os judeus que os pais levassem as crianças para que fosse abençoada ali pelos rabinos, de modo que um dia alguns pais e mães trouxessem os seus pequeninos para que Jesus o abençoasse. Olha só. E ali algumas das crianças ainda eram bebês, outras eram maiorzinhas, outras já sabiam até andar. E quando Jesus viu, ele recebeu toda com carinho e satisfação ali aquelas crianças. Embora os seus discípulos tentassem impedi-la, olha só, de chegar até Jesus, porque eles julgaram que elas não passavam de um estorvo ali naquele momento para o mestre. Olha só, os discípulos estavam ali, eles viam Jesus como se Jesus fosse intocável, mas era muito pelo contrário. Jesus era tão simples, tão humilde, que ele andava no meio de pecadores, de pessoas impuras. E ali ele estava impedindo as crianças de chegar até Jesus. Imagina, o nosso Jesus tão maravilhoso, tão grandioso, ele não ia permitir isso. E ali eles imaginavam que ao enxotá-las, aquelas crianças ali, estava prestando um favor a Jesus, mas na realidade não estava. Ele estava desagradando o Senhor Jesus com essas atitudes, impedindo que as roubaram o seu tempo e a sua energia. E esta era uma atitude estranha ali deles. Por quê? Pois Jesus já demonstrara que gostava de crianças. Por isso que ele usou as crianças para mostrar ali. E quando Jesus, tomando o menino ali no colo, ele ensinou a receber as crianças em seu nome, olha, pois lhe dava prazer. E era assim que tinha que ser. Ele estava ali ensinando. O quanto Jesus, meus amados, lá no passado ensinou grandes homens de Deus, seus discípulos. E trazendo para os nossos dias de hoje a mesma coisa. O Senhor continua nos ensinando através da sua palavra, através dos seus profetas e pregadores que Ele tem levantado. E muitas vezes nós não queremos ouvir e colocar em prática. E tem mais. Ali, eles imaginavam que, tendo aquela atitude ali, ele estava prestando um favor a Jesus. Mas na realidade não estava. E Jesus ali ficou indignado com a atitude, a indelicadeza deles, e repreendeu-os publicamente ali, pelos seus estranhos comportamentos. Jesus repreendeu, dizendo que as crianças eram um exemplo, olha só, de como ele gostaria que seus seguidores fossem. Assim como ele fossem lá no passado, e para os nossos dias de hoje é a mesma coisa. A palavra está nos ensinando como Jesus quer que eu e você seja como uma criança. E geralmente ali, meus amados, eles costumavam dizer que as crianças, que elas devem se comportar como adultos, imagina. Entretanto, Jesus disse que os adultos devem se espelhar, olha só, comportamento delas
a fim de que seja aceito no reino de Deus. Que nós temos que ser como uma criança para que eu e você venha a ser aceito no reino de Deus. Olha só o quanto é sério, o quanto é importante eu e você ouvir a palavra do Senhor Jesus e cada dia colocar em prática nas nossas vidas. Uma palavra tão simples dessa, mas tão verdadeira, se eu e você colocar em prática, vai ser maravilhoso. Nós vamos estar primeiramente agradando o nosso Senhor Jesus. E é isso que o nosso Pai quer. Ele não quer que eu e você agrade o homem, mas sim o nosso Senhor Jesus. Nós temos que fazer a vontade do nosso Pai primeiramente. Aleluia, Jesus. Por que Jesus? Porque as crianças, Jesus via que as crianças eram humildes, não era preconceituosa, sabe perdoar completamente, e é pura completamente, e depende dos seus pais. Olha só. Então que eu e você venha nesta manhã se espelhar como uma criança, que tem um coração puro para amar, para perdoar, sem preconceito. É isso que o Senhor quer de mim, de você. E muitas vezes essas coisas têm atrapalhado no nosso meio cristão. É tanto preconceito. É tanta falta de perdão, de amor. E isso é muito sério, trazendo para os nossos dias de hoje. Porque não adianta eu e você estar dentro da casa do Senhor anos e anos, se nós não conseguir perdoar, amar, ter um coração cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus. De nada vai adiantar. Não adianta eu e você estar ali anos pregando, cantando, falando bonito, sendo usado, se o essencial de tudo é o fruto do Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou através da sua palavra, para que eu e você venha ali querer adquirir, para que cada dia mais nós possamos ser parecidos com Cristo Jesus. É isso que Ele quer de mim e de você. Ele não está preocupado com coisas grandes, não, com coisas famosas, com coisas perfeitas. Não, porque o único perfeito diante de nós é o nosso Senhor Jesus. E para que eu e você possa adquirir essa perfeição, nós só vamos conseguir através de Cristo Jesus, na caminhada com Cristo Jesus. E nós temos que abrir o coração e querer ser parecido com o Senhor Jesus todos os dias, porque é muito sério. Eu e você pode passar ano, entra ano, se não houver mudança de vida no nosso comportamento, nas nossas atitudes, de nada vale. Eu e você pode fazer o que for, de nada vai valer para o nosso Senhor Jesus. Mas se eu e você obedecer, se esforçar todos os dias para querer ser parecido com Cristo Jesus, você pode ter certeza que vai agradar muito mais o nosso Senhor do que muitos sacrifícios que eu e você fizer. Não se esqueça disso. Aleluia, Jesus. E assim como devemos ser diante de Deus em relação ao nosso próximo. Feliz e abençoada é a mãe que tem sabedoria para conduzir os seus pequeninos a Jesus. Isso vale a pena, meus amados. Vocês que são pais, conduzem seus filhos na presença do Senhor Jesus. Quando eles estiverem maiorzinhos, vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver que vai valer a pena. Eu falo isso por experiência própria. Vai valer a pena, porque nós estamos vivendo num mundo difíceis. Se nós não criarmos nossos filhos no caminho do Senhor, o inimigo está aí para matar, roubar, destruir. E é isso que ele quer fazer na família, na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Por isso que é importante vocês, pais e mães,
Conduz os seus filhos ao caminho do Senhor Jesus, que é o melhor caminho que existe na face dessa terra. Não existe outro. Se existir, tudo é ilusão, tudo passa, tudo é vaidade. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela é verdade, ela nunca vai passar. Ela sempre vai fazer efeito na minha vida, na sua vida, hoje, aqui, amanhã e eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E esta é a principal e mais nobre de suas tarefas, papai e mamãe. Nunca devemos imaginar que mais tarde, quando elas crescerem, é que devemos fazer a escolha para seguir ou não a Jesus. Aí vai ser tarde. E como é gostoso e maravilhoso a gente ver os nossos filhos tudo no caminho do Senhor Jesus. Não tem preço, meus amados, não tem preço. Não tem riqueza maior do que ver eles ali na presença do Senhor Jesus, passando lutas, dificuldades, mas ali com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E desde mais tenra idade, a criança deve ser conduzida aos pés do Senhor, como nos aconselha Salomão. Olha só, Salomão lá fala em Provérbio 22:6. Depois vocês meditam lá. Educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E isso é uma verdade. E abençoada seja você, pai e mãe, ao conduzir seus pequeninos aos pés de Jesus. Amém. Que eu e você nesta manhã venha pegar essa mensagem maravilhosa e trazer para nossas vidas. Que eu e você venha ser cada dia mais parecido com a criança. Um coração puro, sem maldade. Um coração humilde, sem preconceito. E é isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Que nós olhamos somente para Cristo. Só assim eu e você vai conseguir caminhar até o fim. Porque se eu e você olhar para a direita, para a esquerda e não ter humildade, não ter um coração parecido com Cristo Jesus, nós vamos se perder no caminho. Porque tem muitos que pararam no caminho por causa disso. Porque ficaram olhando para o homem, ou talvez para a falha de um irmão, e acabou se perdendo. Mas feliz daqueles que olham para Cristo Jesus e seguem em frente e faz a sua parte, sem olhar a quem. Se eu e você vê algo que não está legal, que está fora do padrão de Deus, ore. Nós vamos ser bem melhor na presença de Cristo Jesus. E nada vai nos parar. Nada. Amém? Que nesta manhã vocês meditam nessa mensagem. Traga para a sua vida. Se você ainda tem alguma dificuldade, como foi falada nessa manhã, se espelha numa criança, com a sua humildade, com a sua pureza no coração, sem preconceito. Perdoa. Você vai se sentir muito mais feliz e muito mais melhor na presença do Senhor Jesus. Amém? Se você tiver que fazer um sacrifício, faça esse sacrifício de querer ser parecido com Cristo Jesus. Eu te garanto que vai agradar muito mais o
o nosso Senhor Jesus do que muitas outras coisas que eu e você fizer. Amém? Aleluia, Jesus. Vou deixar um salmo para você estar meditando nessa manhã, amém? Que a palavra do Senhor fala todos os dias, se renova todos os dias, porque a misericórdia do Senhor Jesus na minha e na sua vida não tem fim. Grande é a tua fidelidade na minha e na sua vida. Amém, meus amados? Espero que essa mensagem venha falar no seu coração, que essa mensagem chega no lugar certo, para a pessoa certa. Que você venha abrir teu coração e deixar Jesus fazer. Jesus transformar, que Ele é o único que pode fazer na minha e na sua vida. Amém? E não se desespere, que nós temos um advogado, nós temos um Pai que está sempre lutando por cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? Vou deixar o salmo para vocês aqui. 125. A fé em Deus traz segurança. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás ao Senhor, como os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Eu deixo para vocês esse salmo, depois vocês meditam, que o Espírito Santo vai estar revelando no seu coração. Amém? E eu agradeço nesta manhã esta rica oportunidade, em nome de Jesus.